Bem-vindos à primeira aula sobre arpejos, ok? Nessa aula a gente vai estar trabalhando os arpejos tríades, ok? Aqui, ó. Os arpejos tríades, eles são formados por três notas, ok? Tônica, terça e quinta. Se você já estudou formação de acordes, você vai ver que é a mesma coisa. Só que a diferença do arpejo para o acorde é que o acorde a gente toca tudo simultâneo, né? Tudo numa vez só. E o arpejo a gente toca nota por nota, ok? Essa é a única diferença. Vamos lá. Vendo aqui, ó, eu separei o campo harmônico de Dó, ok? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o campo harmônico do Sol. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido. Aqui eu separei os graus, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto, sexto e sétimo grau. E aqui eu risquei primeiro grau, terceiro grau e o nosso quinto grau. Então vamos lá. Primeiramente, para o nosso arpejo ele ser maior, aqui ó, maior, menor e diminuto, a gente tem os seguintes intervalos: tônica, terça maior e quinta. Se ele for menor, a gente tem tônica, terça menor e quinta. E se ele for diminuto, a gente tem tônica, terça menor e quinta diminuta. Agora vamos ver como é que fica isso. Aqui eu mantei o campo harmônico de a tríade de Dó, o arpejo, e a tríade de Sol. Vamos lá. Dó, Mi, Sol. Primeiro grau, Do, aqui ó, primeiro grau. Terceiro grau, Mi. Terceiro grau aqui. Sol, quinto grau. Pensando em Sol. Sol, primeiro grau. O Si, o terceiro grau. E o Ré, o quinto grau. Ok? Então, pensando na tríade maior, eu tenho Dó, Mi, Sol. Pensando na tríade menor, o que acontece? A diferença entre a tríade maior e menor é que eu diminuo o terceiro grau meio tom. Então, no caso de Dó maior, eu tenho Mi. E pro menor, eu tenho um Mi bemol. Então, a minha tríade menor seria Do, Mi bemol, porque eu tenho uma terça menor, e Sol. A mesma coisa acontece para o Sol. Aqui eu tenho Sol, Si, Ré maior. E quando é menor eu volto a minha terça meio tom. Então agora eu passo a ter Sol, Si bemol e Ré. Lembrando que aqui eu tenho um M maiúsculo de maior, um M minúsculo de menor e um D de diminuto. Ok? Para você não se perder. Agora quando eu quero uma tríade diminuta, eu tenho tônica, terça menor e quinta diminuta. A gente acabou de ver que a terça menor ela é meio tom atrás. A mesma coisa acontece com a quinta diminuta. A gente volta ela meio tom, ok? Então, no caso de Sol, eu tenho Dó, Mi bemol, que é minha terça, e a minha quinta seria o Sol. Só que eu preciso voltar ele meio tom, porque agora eu preciso ter uma quinta diminuta. Então eu tenho um Sol bemol. Então a minha tríade diminuta agora passa a ser Dó, Mi bemol e Sol bemol. A mesma coisa acontece com a tríade de Sol. Eu tenho Sol, Si bemol, que é a minha terça menor, e o meu Ré, que é a minha quinta, passa a ser um Ré bemol. Então, agora aqui eu tenho a minha tríade diminuta, ok? Recapitulando então. Maior, Dó, Mi, Sol. Menor, Dó, Mi bemol e Sol. E diminuto, Dó, Mi bemol, Sol bemol. Pensando nos intervalos, agora falando dos intervalos, maior, tônica, terça e quinta. Menor, tônica, terça menor e quinta. Diminuto, tônica, terça menor e quinta diminuta. Lembrando que aqui eu passei apenas dois campos harmônicos, ok? O campo harmônico aqui, lembrando que eu pensei no campo harmônico pensando em apenas notas, ok? Se eu fosse pensar nos acordes, o meu Ré seria menor, o meu Mi seria menor, o meu Lá seria menor e o meu Si diminuto.
No Lá, pensando no Sol, o meu Lá seria menor, o meu Si seria menor, o meu Mi seria menor e o meu Fá seria diminuto, ok? Lembrando então que eu pensei apenas em notas, não nos acordes, ok? Como estudar isso em outros campos harmônicos? Você pode seguir esse mesmo exemplo. Você pega o campo harmônico, escreve ele todinho, né? Escreve igual eu fiz aqui, as 7 notas. Divida ele em graus, primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Risque o primeiro grau, terceiro grau e o quinto grau. E em cima disso você monta os seus arpejos. Primeiro grau, tônica, terça, quinta. Eu tenho o acorde X, acorde X, acorde X. Agora para mim ter um menor eu preciso diminuir a minha terça. E para mim ter um diminuto eu preciso diminuir a minha quinta. E em cima disso você estuda os outros campos harmônicos, ok? Lembrando que se você quiser estudar a mesma coisa que a gente estudou aqui, só que partindo do Ré, ok? Agora deixa eu tirar o menor aqui, pra gente não se perder. Por exemplo, eu quero estudar o arpejo de Ré. O nosso Ré, ele é menor, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai ter que ter o menor. Eu apaguei, mas não precisava. Vamos lá. Ré menor. Como que é a minha tríade? Tônica, terça menor e quinta diminuta, ok? Então vamos lá. Agora, o meu primeiro grau não é mais o Ré. O meu primeiro grau o meu primeiro grau não é mais o Dó. O meu primeiro grau agora é o Ré. Então a minha conta começa a ser a partir daqui. Então agora aqui eu tenho o primeiro grau, o meu terceiro grau e o meu quinto grau. Em cima disso, agora eu tenho a tríade de Ré maior. Então eu tenho aqui, vou marcar aqui Ré, terceiro grau, Fá, quinto grau, eu tenho Lá, ok? Então aqui eu tenho a tríade de Ré menor, ok? Mas por que não apareceu aqui a terça menor? Apareceu. Por quê? O grande lance, deixa eu explicar novamente. Vamos voltar para o Dó para você entender melhor. Vamos contar os intervalos. De Ré para Mi, que é o meu terceiro grau, eu tenho Dó para Ré, um tom. Ré para Mi, 2 tons. Então aqui, eu tenho... Opa, que Dó feio, que 2 feio. Eu tenho aqui, 2 tons. E do meu terceiro grau para o meu quinto grau, de Mi para Fá, meio tom. De Fá para Sol, um tom. E aqui eu tenho um tom. E eu vou pôr aqui, um tom e meio. Ok? Vou colocar esse mais de um tom e a metade de um. Então aqui, do primeiro para o terceiro, 2 tons. E do terceiro para o quinto, um tom e meio. Agora vamos pensar comigo. Se do primeiro para o terceiro eu tenho 2 tons pensando na tríade maior, na tríade menor, o meu terceiro grau eu preciso voltar ele meio tom. Então aqui agora eu passo a ter um tom e meio, certo? Do primeiro para o terceiro. E 2 tons do terceiro para o quinto. Por exemplo, Dó para Mi, Dó para Ré um tom, Ré para Mi 2 tons. Então agora eu tenho um Mi bemol, ok? Vai seguindo o raciocínio. Mi bemol. Então agora de Dó para Ré eu tenho um tom. De Ré para Mi bemol, aqui eu tenho um tom, aqui e meio. Fiz o 1 e cortei no meio. Um tom e meio. Agora de Mi bemol para Sol, de Mi bemol para Fá, eu tenho um tom.
E de Fá para Sol eu tenho 2 tons. Então essa jogada aqui agora eu passo a ter 2 tons, ok? Aprenda isso. Agora vamos voltar pro Ré, ok? Agora vamos tirar o nosso Mi bemol aqui. Nosso Mi volta a ser um Mi natural, né? Mi menor. Vamos contar agora de Ré para Fá, que é a minha terça. Ré para Mi, meio tom, um tom, né? Quer dizer, Ré para Mi, um tom. Mi para Fá, meio tom. Então aqui, nessa jogadinha aqui, ó, opa, vou fazer uma aqui. Eu tenho um tom e meio. E de Fá para Lá, eu tenho um tom. De Fá para Sol, um tom. De Sol para Lá, mais um tom. Então nessa jogada aqui, ó, eu tenho 2 tons. Então aqui eu tenho um tom e meio e 2 tons. Tríade menor. Aqui, ó, tríade maior. 2 tons da tônica para terça. Um tom e meio da terça para quinta. Tríade menor. Um tom e meio da tônica para terça. 2 tons da terça para quinta. Para o diminuto, eu tenho um tom e meio e mais um tom e meio, ok? Então espero que você tenha decorado. Você precisa decorar isso daqui antes da gente ir para a próxima aula. Pode parecer um pouco complicado, mas quando você pega a matemática, porque a música ela é muito matemática. Por que matemática? A partir do momento que você aprende a formar a tríade dentro de um campo harmônico, você forma a tríade em todos os campos harmônicos e em todas as tonalidades. Porque ela é matemática, você segue a mesma regra independente do campo harmônico, do intervalo, vai ser sempre a mesma regra, ok? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar no particular, no Facebook, no WhatsApp, para mim poder esclarecer as suas dúvidas e poder te dar uma explicação melhor ou mais detalhada na sua dúvida, ok? Em cima da sua dúvida. Então, estudem bastante e até a próxima aula.